Olá, seja bem-vindo ao nosso sexto episódio da série As 70 Semanas de Daniel. E nós estamos estudando o capítulo 9 de Daniel. E em nosso último episódio nós vimos que Daniel descobriu pelos livros que o número de anos que deveriam durar as assolações de Israel eram de 70, mas o fim do cativeiro não significa o fim do exílio. Aí então Daniel ora e o anjo Gabriel vem responder a Daniel. E as 70, ou a fala das 70 semanas, estão justamente dentro dessa resposta de Deus através do anjo a Daniel. Mas o que são esses 70? O que significa este número? É justamente sobre isso que nós vamos tratar neste episódio. Então, vem comigo e vamos para o episódio. Bom, Daniel vai entender pelos livros que o número de tempos que deveriam durar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. É isso que Daniel entende. E então, o Daniel faz uma oração e o anjo Gabriel vem responder. E na resposta de Gabriel, o versículo 24, e é o versículo que nós terminamos no último episódio, o anjo vai dizer para Daniel o seguinte: 70 setes, considerando que não existe a expressão semanas em hebraico, então 70 setes estão determinados sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade Jerusalém. 70 setes estão determinados. O que é então o número 7? O número 7 geralmente é entendido como perfeição. A gente, quando olha para o número 7, geralmente o que se fala é que o número 7 é o número da perfeição na Bíblia. Mas o que é essa questão de perfeição? Vamos começar olhando para a primeira ocorrência quanto à questão do 7 nas Escrituras. A primeira vez que o 7 aparece é nesse texto aqui de Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, que diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Vamos destacar aqui, então, algumas questões. Primeiro, o Moisés vai dizer para a gente que foram acabados os céus e a terra. Deus havia terminado e ele termina a criação no sétimo dia. O versículo 31 do capítulo 1 vai dizer que viu Deus tudo quanto havia feito e eis que era muito bom. Deus olha para tudo que fez e vê que isso é muito bom. Então Deus terminou a obra. Ele terminou a criação. E aí, uma vez terminando a criação, Deus descansa no sétimo dia. Ele terminou tudo o que tinha feito, e nós temos aqui repetições, né? Acabados, terminado, tinha feito, descansou no final do versículo 2 e descansou no versículo 3. Então, Deus terminou a obra da criação e ele descansou. A grande questão é: Deus se cansa? Porque descansa quem está cansado de algo. Então, Deus cansou do quê? O que é esse descansar aqui?
E aí a gente vai entender quando Jesus diz lá em João 5,17: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o que é esse descansar? Olhando para Gênesis capítulo 2, nós vamos perceber que o descansar está intimamente ligado com a questão do ter terminado a obra, a sua obra, que é a obra da criação. O que o autor de Gênesis está dizendo para a gente é que Deus concluiu a obra da criação e, uma vez concluindo essa obra da criação, Deus parou a obra da criação primeva, a obra da primeira criação. Mas Deus continuou criando. E aí, se você se lembra lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a expressão criou, no hebraico, ela tem um sinal de cantilação. O que são sinais de cantilação? Sinais de cantilação, porque o hebraico ele é cantado, ou pelo menos era cantado. E você vai ter sinais de sustenutos, ou de segurar. E a ideia aqui é que Deus criou, e você tem uma criação contínua de Deus. Deus criou e ele continuou criando. Por isso Jesus vai dizer: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque Deus continuou criando. Então, o que significa esse descansou? Significa que havia algo completo. E essa é a ideia de perfeição na Bíblia. Se você olhar o Salmo 19, o salmista vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que o salmista está dizendo é que a lei do Senhor ela é completa. E por ser completa, essa lei restaura a alma. Vamos continuar aqui então, entendendo a questão do 7. A segunda vez que o número 7 aparece na Bíblia é num contexto muito ruim, o capítulo 4 de Gênesis. Caim e Abel são filhos de Adão e Eva, e eles vão levar o seu sacrifício, a sua oferta ao Senhor, e Caim traz do fruto da terra e Abel traz das primícias do rebanho. O Senhor se agrada de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agrada ao Senhor. Caim fica irado, a expressão ali traz a ideia de alguém que está bufando de raiva, e o semblante muda. Então Deus vem para Caim e diz: porque o seu semblante está fechado, se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. O problema não era o fruto da terra, o problema era o coração de Caim. O coração de Caim carregado. E Deus vai dizer para ele: olha, você vai ser aceito se você agir bem. Então domine o seu pecado. Caim, então, não se controla e mata Abel. E Deus vem falar com Caim. A resposta de Caim a Deus é, num primeiro momento, muito dura. Quando Deus pergunta para ele: onde está o seu irmão? Ele diz: eu não sou tutor do meu irmão. Eu não sou responsável pelo meu irmão. E aí, então, Deus diz que a voz do sangue do irmão clamava da terra até ele, e Caim tinha matado o seu irmão. E aí Caim diz: olha, o meu castigo é tremendo, o Senhor me lança para fora da sua presença, para longe da sua presença, quem me encontrar vai me matar. Aí chegamos no versículo 15, que está projetado aqui. Aí o Senhor diz a Caim: não, e se alguém matar Caim será vingado 7 vezes.
E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E aí nós temos a segunda ocorrência de Sete na Bíblia. 7 vezes aqui. E o que são esses 7 vezes? Olhando para esse texto, se a primeira ocorrência é completude, a segunda ocorrência é um castigo completo. Será vingado 7 vezes. Perceba essa fala de Deus aí para Caim. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E aí então nós temos a questão de um castigo completo. Um castigo completo aí contra quem matar o Caim, quem matasse o Caim. A terceira ocorrência ainda aí no capítulo 4, os descendentes de Caim, e aí nós temos o Lameque. Lameque casou-se com 2 esposas, ele é o primeiro bígamo, e aí o segundo homicida, e ele mata 2 pessoas, e ele diz o seguinte, o texto diz o seguinte: e Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Olha só a ocorrência aí do 7. E agora nós temos um 7 elevado à 10ª potência, ou 7 vezes 10, ou 10 vezes 7, que nós vamos encontrar num 70 vezes 7 aqui, ou 77. Nós vamos ver isso nessa primeira ocorrência dos 70 e o que isso significa? Uma maldade completa. Então nós temos Deus terminando a sua obra, mostrando que o Senhor concluiu a obra que havia feito no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 4 de Gênesis nós temos um castigo completo, 7 vezes será vingado o sangue de Caim sobre quem o matar. E nós temos uma maldade completa aqui no capítulo 4. Vamos continuar olhando aqui para a questão do número 7, porque o capítulo 4 vai terminar e ele nos apresentou, então, o 7 no sentido de maldade, no sentido de vingança, de punição. Nós temos agora o capítulo 7 terminando com a mulher dando o nome para o seu filho, que é o substituto de Abel, na sua visão, e realmente é na questão da genealogia, o nome de Sete. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26 diz assim: Adão tornou a ter relação com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. E aí nós temos o nome do menino, que é Sete, e esse Sete tem um filho. A esse Sete nasce um filho, mostrando que a bênção também é completa. Tanto que nasce um filho para Sete, e é nesse tempo do nascimento de Enos que vai se começar a invocar o nome do Senhor. Então nós temos maldade completa, punição completa, completude de obras, mas nós temos também a questão da ação de Deus, de um voltar-se para Deus. E aí então o Moisés apresenta para a gente a genealogia de Adão no capítulo 5 de Gênesis.
E como ele apresenta isso, como a questão do Sete? Claro que nós temos 10 patriarcas pré-diluvianos, tanto dos descendentes de Caim quanto dos descendentes de Sete. Mas eu quero chamar a sua atenção para, considerando que nós estamos olhando para o número 7, a questão aí dos 7. Adão é o primeiro homem e Adão tem 2 filhos que vão gerar essa genealogia. Ele tem Caim e Sete, como termina aí o capítulo 4 do livro de Gênesis. Então nós vamos caminhar nas 2 genealogias, olhando o capítulo 4 e o capítulo 5. Os filhos, então, os terceiros na genealogia, são do lado de Caim, Enoque, do lado de Sete, Enos. Nós temos então Irade, do lado de Caim, e Cainã, do lado de Sete. Meujael, do lado de Caim, e Maalalel, do lado de Sete. Metusael, do lado de Caim, e Jered, do lado de Sete. E aí nós temos então Lameque, do lado de Caim, e Enoque, do lado de Sete. Da genealogia, tirando Adão, Caim e Sete, os mais conhecidos são justamente Lameque, que nessa genealogia aí é apresentado um texto maior sobre ele, e Enoque, que também é apresentado um texto maior sobre ele. Lameque, nós acabamos de ler o texto aqui falando sobre a questão de 70 vezes 7, ele matou 2 homens, tem o nome dos seus 3 filhos e de uma filha. E Enoque, a sua genealogia é apresentada para a gente da seguinte forma: andou Enoque com Deus. Lembra disso? E ela começa e termina com essa expressão: andou Enoque com Deus. Então, se de um lado, e aí vamos voltar para o nosso slide aqui, se de um lado eu tenho um homem extremamente ruim, um homem que se vangloria, e aí nós vimos que era o Lameque, ele manifesta uma maldade completa, uma completude de maldade. Você tem um Enoque, que é um homem que anda com Deus, que busca uma comunhão com Deus, a ponto de Deus dizer para Enoque: olha, a minha casa está mais perto do que a sua, então vem comigo. E curiosamente, estes são os sétimos em suas genealogias depois de Adão, tanto na linhagem de Caim quanto na linhagem de Enoque. Porque o autor de Gênesis abre um espaço maior para o sétimo. Isso está ligado à questão aí que ele já vem trabalhando, que é a questão da completude. Não dá tempo da gente analisar todos os textos que falam sobre o número 7 na Bíblia. Nós não temos tempo para isso, infelizmente. Mas eu quero chamar a sua atenção para o livro, então, de Daniel, onde o 7 está presente nesse livro. E esse é um número muito presente nas Escrituras, nós já vimos isso. O número 7 ocorre 61 vezes no livro de Gênesis. Só no livro de Gênesis ele acontece 61 vezes. Nós vimos aqui as primeiras ocorrências do número 7, mas elas vão se repetir ao longo do livro de Gênesis, e na Bíblia é muito presente aí a questão do 7. No livro de Daniel acontecem 9 vezes. O 7 vai acontecer então 9 vezes, e acontece no capítulo 3, indicando uma punição completa, e é o momento em que Nabucodonosor ergue uma grande estátua, e todos são
obrigados a se prostrar diante dessa estátua, e aí os 3 amigos de Daniel, que nós conhecemos mais pelos nomes babilônicos do que pelos seus nomes judaicos, que são Ananias, Misael e Azarias, e nós os conhecemos por Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusam e o rei então diz que eles serão lançados na fornalha de fogo ardente, e Nabucodonosor ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Então, o 7, na primeira ocorrência no livro de Daniel, é uma punição completa aos amigos de Daniel. A segunda vez que acontece, o número 7, é no capítulo 4, quando nós temos aí uma punição ao rei Nabucodonosor. E é muito interessante o capítulo 4, porque Nabucodonosor tem um sonho, e no seu sonho ele vê uma grande árvore a copa se estende, cria uma grande sombra, e todos os animais vêm para debaixo da sombra dessa árvore, e as aves dos céus fazem seus ninhos ali. E então ele vê um ser celeste, um anjo, que desce dizendo, com um machado na mão, dizendo: olha, cortem a árvore e que ela caia e passe sobre ela 7 tempos. E então nós vemos aqui uma punição, porque a árvore é o Nabucodonosor. E aí eu quero chamar a sua atenção justamente para esse texto, para o capítulo 4, porque no versículo 16, Daniel explica que o que aconteceu era para mudar o coração do rei. No versículo 23 ele diz que essa árvore que está no chão, sobre a qual passará 7 tempos, é o próprio rei. No versículo 25, ele diz que esse rei ficará no chão, prostrado no chão. E aí o versículo 23 ele diz que sobre a árvore vai passar 7 tempos, e o versículo 25 ele afirma então para Nabucodonosor que Nabucodonosor é essa árvore. E no versículo 32 é apontado que o rei é exilado, ele é expulso. Aquele que levou em cativeiro agora é levado para o cativeiro. Aquele que levou o povo de Deus para o exílio, agora este é exilado por 7 anos. Porque 7 tempos no capítulo 4 são justamente essa questão aí de 7 anos. E é muito curioso isso, porque o povo de Israel, e aí se você lembrar da profecia de Jeremias, o povo de Israel deveria passar na Babilônia 70 anos. O que são 70? 70 são 7 vezes 10. E aí é justamente isso que nós temos na terceira ocorrência aqui, no terceiro capítulo que traz o número 7, que é o capítulo 9. E aí o capítulo 9 tem 2 vezes essa questão dos 70 aqui, da questão do número 7, aqui mais voltado para essa questão de 7 vezes 10, ou de 70. Então são essas as ocorrências aqui no livro de Daniel. Então, o que é o 7? O que nós aprendemos então sobre a questão do 7? O 7 é um número que traz a ideia do completo. Não do completo que é bom necessariamente, mas do completo que traz a ideia aí de algo pleno, de algo completo, de algo cheio. Você vai encontrar também o número 7 no capítulo 7. E aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Olhando então aí para a questão dos 70, que são 7 vezes 10, o número 10 também é um número muito importante na Bíblia.
e ele ocorre muitas vezes. Você tem muitas ocorrências aí do número 10 na Bíblia. E então, o que vai nos nortear para entender a questão do número 10, para a gente chegar nos 70? O que vai nos nortear será a literatura profética. Ela será o nosso guia nessa busca aí do entendimento do número 10. Nós temos então no livro de Daniel 7 ocorrências quanto ao número 10. 4 estão no capítulo 1, e aí você tem Daniel por 10 dias se abstendo da comida do rei, e ele é encontrado, e aí o capítulo 1 termina dizendo isso, né? A última ocorrência sobre o versículo, sobre a questão do 10, que ele é encontrado 10 vezes mais sábio do que os demais. Então você tem aí a questão do 10, uma ideia também de completude. E você tem 3 ocorrências de 10 no capítulo 7 do livro de Daniel. E elas estão relacionadas à questão do quarto animal. O capítulo 7 do livro de Daniel é o capítulo que traz a visão de Daniel dos 4 animais. Um leão alado, um urso com um lado mais alto do que o outro e 4 costelas em sua boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um quarto animal, que é um animal grande, e este quarto animal ele é diferente de todos os demais e ele tem 10 chifres. E eu disse para você que você tem uma ocorrência, uma inferência do número 7 aqui no capítulo 7 de Daniel. E por que eu disse isso para você? Porque esse quarto animal, ele é encontrado em Apocalipse com 7 cabeças. Então, você vai ter aí uma inferência deste quarto animal com o número 7 também. Lembre-se que a literatura profética que está nos guiando, né? Nós estamos no livro profético, então nós estamos olhando para a literatura profética, o como os profetas vão entender a questão do número 7. E aí no capítulo 7 nós temos essa visão de Daniel dos 4 animais. E o quarto animal é um animal diferente de todos os outros e ele possui 10 chifres. E aí o versículo 24 do capítulo 7, nós temos a explicação aí dessa questão dos 10 chifres. E diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. O quarto animal é um reino que vai gerar 10 reis. Depois dele se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. E essa é uma fala aí sobre essa questão do quarto animal. E que também traz a ideia de completude. Então, o número 10 também traz essa ideia de algo completo. Na própria visão dos judeus, o número 10 é um número que traz essa ideia de algo completo, de algo cheio. Então, o que nós temos aqui no número 70 é a ideia de 2 vezes completude, tanto no 7 quanto no número 10. 2 vezes a questão de algo completo. Então, quando o anjo Gabriel diz para Daniel: 70 setes estão determinados sobre o seu povo, a primeira ideia que ele quer trazer para Daniel é a ideia de algo completo, pleno, cheio, de plenitude. Essa é a ideia aqui dos 70. O 70, então, significa plenitude.
nós vimos que o primeiro 70 não é um número fechado, mas o primeiro 70 no livro de Daniel, no capítulo 9, também traz a ideia de plenitude. E nós vamos perceber isso na fala do anjo Gabriel. Bom, a nossa aula já demorou bastante, então nós vamos caminhar aqui para o encerramento desse nosso episódio, falando sobre o número 70. E aí eu quero que você se lembre disso. 70 significa completude, ou algo pleno, plenitude mesmo. Por isso os 70. Mas lembre-se da fala do anjo. O anjo diz para Daniel o seguinte: 70 setes estão determinados sobre o seu povo. 70 setes. O que seriam estes 77? Lembrando que 70 vezes 7 vão dar 490. O que é isso? O que são estes 490? Se 70 é plenitude, a que se refere então estes 490? É isso que nós veremos no nosso 7º episódio da série As 70 Semanas de Daniel. E eu te espero lá.